né? As partes interessadas estão ali representadas dentro do comitê, que tem força para realmente decidir se vão tomar medidas para controlar o risco, ou seja, a implantação de controles, né, para redução dos riscos, ou assumir o risco, né? Isso é uma responsabilidade muito grande para uma pessoa só, né, Cláudio? Opa, isso mesmo. E condomínio tem essa gestão toda, né, que é muito bom, passa pelo síndico, pelo conselho, a assembleia. Então, são questões complexas. Essa super dica do Dr. Júlio é fundamental. Compartilhar esse assunto, diluir as responsabilidades, pensar aí num grupo de trabalho. E o Dr. Júlio comentou fortemente agora um processo de adequação LGPD e de proteção de dados. Assim, tem duas fases. A primeira fase é essa daí do diagnóstico, conhecer, né, quais são os dados, aonde eles estão, quem compartilha os dados, enfim, essa é a parte 1. A fase 1 é um diagnóstico, né, fazer o seu mapa de risco, o inventário dos dados, e a fase 2 é de adequação, tá, que nós vamos comentar ao longo da nossa caminhada, lembrando que nós temos dados pessoais, dados sensíveis, ó, esse é outro capítulo, doutor Nadur, que interessa sobremaneira, em especial, também ao condomínio, mas à área de saúde, né? Depois nós vamos comentar um pouquinho isso. E também ao lado dessas duas categorias, nós temos os dados, doutor Nadur e Júlio, de criança e adolescente, né? Em condomínio mora criança e adolescente, olha que questão. E tem a área lá onde os baixinhos, os pequeninos, né, utilizam, como é que é o acesso, como é que não é o acesso, e o tratamento de dados de criança e adolescente devem buscar o melhor interesse dessas crianças. Em alguns casos, aí a analisar tem que ter o consentimento do responsável. Imagine quantas questões complexas essa lei traz. E é uma lei curtinha, doutor Nadur, tem 65 artigos. Só que ela muda profundamente a gestão do tratamento de dados, é uma nova cultura que deve permear as decisões do condomínio e das clínicas, dos hospitais, nesse aspecto, tá? Então, fiquem atentos realmente, dá uma olhadinha na lei, é só entrar lá, planalto.gov.br, Lei 13.709 de 2018. Nós já lemos já umas 50, 60 vezes, né, Júlio? Cada vez que a gente lê, fala, opa, novidades aqui. Mas, além disso, doutor Nadur, tem que ficar de olho também nas normas expedidas pelo órgão fiscalizador, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aí eu aproveito para comentar o seguinte, doutor Nadur, está agora em audiência pública uma resolução dessa ANPD que trata de adequações da Lei Geral de Proteção de Dados para empresas de pequeno porte e microempresas. Infelizmente, lá não constou os condomínios. Olha só, né? Poderia até ter uma proposta nesse sentido, considerando que o condomínio não tem finalidades econômicas, você tem condomínios pequenos, grandes e super gigantes, tá? Mas assim, então, por hora, a lei não Mas eu acho que isso, a associação deve ter de condomínios, poderiam até intervir e colocar os condomínios nessa discussão, né? Para que as coisas se equivalem, né? Porque o condomínio também tem os pequenos, os médios, os grandes, os super grandes. Então, é importante que tenha uma moderação, né? Isso. Como, por exemplo... Desculpa. Não, queria citar só o exemplo da parte da relação do condomínio com fornecedores, né? Da relação do condomínio com fornecedores e prestadores de serviço, né? Então, não é uma coisa tão simples. O síndico, na verdade, ele tem que rever esses contratos, né? Com contabilidade, tem que rever contratos com as administradoras, com a segurança, com todos, porque jamais o condomínio pode aceitar que uma dessas empresas não esteja adequada à LGPD, porque eles vão ter os dados dos condôminos, né? Então, tem que rever esses contratos, ver se eles estão realmente
em ordem com a LGPD, como eles aplicaram dentro da empresa deles a LGPD. Esses prestadores de serviços também entram dentro do condomínio. Né? Sim, sim, Então, isso faz parte aí da gestão de risco dos terceiros, né? isso, dos Né? terceiros. Então, nós temos que alertar os condomínios, os síndicos, que essa verificação cabe a eles para que os dados realmente estejam protegidos. E a coleta de dados dos próprios condôminos, que até então nenhum tinha dado consentimento. Eles moravam, mas não deram o consentimento da coleta de dados. Né? Realmente é uma questão complexa, né? Porque pensando aqui, doutor Nadur, o condomínio, no final das contas, ele vai ter que ter uma política de privacidade, como o senhor disse aí. Só que quem vai escrever essa política de privacidade? Né? Isso é um documento que precisa ser aprovado em assembleia. Claro. Porque o que está lá, todo mundo tem que concordar, né? Então, mas assim, por exemplo, o que constará num documento desses, né? São as diretrizes principais do condomínio, né, para o tratamento de dados pessoais. Por exemplo, nós aqui, né, o condomínio tal se compromete com a proteção de dados pessoais e tal, já seria uma já de modo formal, né, documentando aí o compromisso do condomínio com a proteção de dados pessoais, né? E devem colocar à vista isso para que as pessoas, condôminos e visitantes, leiam e saibam como, e inclusive lá deve ter o nome do encarregado, ou pelo menos um e-mail em que a pessoa possa se comunicar para retirar seus dados, para colocar, para conversar sobre os dados dos titulares. Isso é importante que você está dizendo. Exatamente. Eu acho foi uma boa. E aí, outra questão que deve ser colocada dentro dessa política de privacidade, né? O compromisso do condomínio de verificar e orientar os seus terceirizados, né? Com relação à proteção de dados pessoais, porque o condomínio é o responsável pelos dados pessoais. Ele não pode entregar os dados de todos os condôminos para uma terceira parte sem ao menos fazer uma verificação, né, de quem é esse cara, né? Quem são os suboperadores, né, que é uma figura que não está na lei, mas a autoridade nacional em vários documentos já enxerga, já trouxe essa outra definição, né? Que são aqueles fornecedores dos terceirizados, porque por exemplo, vou trazer um caso concreto aqui, tá? Na guarita lá do condomínio tem lá um segurança terceirizado e o sistema é da empresa terceirizada, tá? Esses dados estão sendo armazenados nesse sistema da empresa terceirizada. Só que é muito provável que esse sistema que roda em nuvem, provavelmente, né, da portaria, não está armazenado sequer no Brasil, porque o armazenamento, né, pode estar sendo contratado num servidor em outro país, né, porque às vezes é mais barato, né, às vezes a condição, né, comercial é melhor. Então, isso, inclusive, a transferência internacional de dados pessoais é algo que é relevante do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, que se ocorrer a transferência internacional de dados pessoais, o titular, ele precisa ser informado disso, né? Então, assim, veja que uma coisa que parece ser pequena, se a gente for ver, não é só ver, né, escolher bem a empresa de segurança, é saber aonde que ela vai armazenar aqueles dados. Ah, é no servidor que fica na sede de vocês? Não, é num fornecedor de armazenamento, seja ele o Google, seja ele a Microsoft, a Amazon, né? Tem vários fornecedores grandes de
de infraestrutura, né, de computacional hoje em dia, né, isso precisa ser documentado, entendeu? E aí... São as regras porque a governança, né, de gestão, o síndico tem que, teoricamente, implantar um sistema de governança, né, que esteja adequado com o entendimento, né, que é o compliance, que eles deveriam pensar um pouco sobre esses assuntos, né? Por exemplo, um grande condomínio que recebe aí um condomínio comercial, muita gente diariamente, a administração tem que implantar um sistema, né? Isso houve assim depois dessa lei, da Lei Geral de Proteção de Dados, uma mudança muito grande no convívio de pessoas e os relacionamentos que ela tem, né, que elas têm nos lugares onde ela anda, frequenta, aonde estão seus dados, né, que a princípio parece pouco, mas vocês estão vendo aí que houve uma inserção do Pix, né? E isso hoje está se tornando um problema, né? As pessoas sendo assaltadas pela facilidade que o Pix colocou. Então, nós temos que saber como coordenar essa nova convivência na sociedade, né? Tem também aqui uma pergunta que o doutor Cláudio, do Ailton de Miranda. Hein, doutor Cláudio? Você tem aí ela? Eu não estou conseguindo acessar as perguntas aqui, ó. Olha, veja se você está no chat aí. Então, mas não está aparecendo aqui. Então, olha, a pergunta é o seguinte: ao realizar uma Assembleia Geral Ordinária virtual, a administradora do condomínio pode alegar que as imagens são de responsabilidade dela e não ceder para o síndico, sob a alegação de que somente ela tem a responsabilidade de preservação de imagem? Essa é a pergunta do Ailton. É interessante, uma pergunta que, na verdade, ela está invertida, né? O doutor Cláudio que me corrija, mas ela está invertida. Sim. Quem são os donos dos dados é o condomínio. Né? Exatamente. E não a administradora. A administradora é a operadora. Exatamente. O controlador, como nós já reforçamos, é o condomínio. E que contratou, existe um contrato, né, de prestação de serviços com a administradora. Então, a responsabilidade é do condomínio. E essa política de privacidade e segurança que o doutor Júlio comentou, cabe a ele essas perguntas, né? Onde essas imagens, esses vídeos estão gravados, qual é a segurança dessa informação, quem vai acessar, né? Então, todas essas questões tem que, inclusive, eventualmente, fazer um aditivo contratual protegendo o condomínio. Porque caso, doutor Naduro, o condomínio não adote essas políticas que o doutor Júlio comentou, a responsabilidade é só dele. Por outro lado, se o condomínio adotou essas políticas e o operador se comprometeu a cumpri-las e não o fez, ele é solidário numa eventual demanda trazida aí pelo titular. Então, essa inversão não é dessa forma, Ailton. A responsabilidade é do condomínio, é do controlador. Portanto, como dizia os pescadores, né, um olho no gato e outro no peixe. Então, tem que dar uma olhada nessa relação contratual, sentar com esse fornecedor e revisar isso rapidamente. Ailton, não, só mais uma informação para o Ailton aí, ó. Não só eles têm que entregar essa informação, como em seguida o condomínio já pode mandar um questionário para ele perguntando aonde que isso fica armazenado. Se fica armazenado lá ou se fica armazenado num outro fornecedor dele de armazenamento. Por isso o condomínio pode perguntar se ele tem uma política de privacidade, se ele tem uma política de segurança da informação, se os funcionários que têm acesso àquelas gravações têm cláusulas contratuais de confidencialidade, sabe, Ailton? Não é só isso, não. Você está empoderado aí, tá? Excelente pergunta. Inclusive,
a ligação entre o condomínio e as empresas prestadoras de serviço deve ser revisto o contrato, como nós dissemos, porque eles têm que estar comprometidos, porque eles têm um contrato com cada condomínio, e esses contratos têm que ser adaptados, e eles devem ser revistos por cada condomínio, se vão aceitar, se está dentro do que eles querem, né? Porque os resultados são esses, né? As pessoas, às vezes, precisam de um entendimento de que lado eles estão da lei, né? De como eles vão lidar com isso, né? Eu quero só falar que nós já passamos de 1 hora. Poxa, e nós estamos muito rápido. E nós estamos com perguntas também da área médica, da área da saúde, né? E eu acho importante, né? Uma delas aqui como posso ter acesso aos meus dados nos hospitais, né? Então, essa é uma pergunta aí que eu deixo aí, doutor Júlio, doutor Cláudio, responder aí. Bom, pode falar, Cláudio. Então, em relação a pergunta é geral, né? Quais dados, né? Se nós falarmos em dados médicos, de prontuário médico, existe um regramento, doutor Nadur, que é o próprio Conselho Federal de Medicina. Olha que interessante, né? Essa ideia de proteção de dados, doutor Júlio, além da Constituição Federal, do Código Consumidor, o Marco Civil da Internet e agora a Lei Geral de Proteção de Dados, o Conselho Federal de Medicina já definiu o que seria o prontuário médico. Eu não sei se essa pergunta que a pessoa fez... A pergunta é como ter acesso aos meus dados nos hospitais. Então, como titular, por essa resolução do Conselho Federal, acesso a esses dados, você como titular, como paciente, tranquilo. A questão torna-se complexa quando é um terceiro, um parente, né? Até autoridade policial, tem questões aí bem complexas nesse aspecto. Mas você, enquanto titular, segundo a resolução do Conselho Federal e também a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você tem direito a acessar essas informações. Agora, um terceiro, não, porque são dados sensíveis. Então, objetivamente, você, paciente, pessoa física titular, pode acessar por força da resolução do Conselho Federal de Medicina e também por força de um dos direitos do titular, que olha que interessante, doutor Júlio, o titular ele tem 9 direitos, e um deles, exatamente essa pergunta, que é o segundo, acessar aos dados. Olha que bacana, então nós podemos somar a Lei Geral de Proteção de Dados, mais uma resolução do Conselho Federal de Medicina. E aqui já vai uma dica também preciosa, doutor Nadur. Ao analisar o caso concreto, numa clínica ou no condomínio, conforme a operação, você tem outras leis que vêm somar, né? Lei de acesso à informação ou não, para desenhar exatamente essa política de privacidade, o que afastaria o consentimento ou não, tá? Que é uma das hipóteses de tratamento. Daí porque requer um apoio jurídico, tá? Sem um apoio jurídico, sem um olhar jurídico, conhecedor da operação, da legislação pertinente, a sua política de privacidade, o que nós temos visto, né, Júlio? Copiar e colar. É uma desgraça isso, nada de copiar e colar, é sob medida, né? Tailor-made, né, como o pessoal diria nesse momento, doutor Júlio. Então, você como titular pode acessar os dados sim, tá? Como paciente. Agora, um terceiro... Inclusive, pode acessar, porque dentro da LGPD a regra é que estejam expostos as informações e sejam expostas com o nome ou e-mail de alguém que a pessoa entra em contato. Né? Então, os hospitais devem estar expostos à política de privacidade